Lucas, no capítulo 9, no verso 51 em diante. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser recebido aos céus, subir aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Está falando acerca de Jesus. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia. Preste atenção no seguinte: Jesus com os discípulos estavam determinados em ir para uma determinada cidade. Entraram numa aldeia de samaritanos, os discípulos, para pedir pousada. Mas os samaritanos eram contrários e odiavam os judeus, porque Jesus tinha a aparência, diz o texto, de quem ia para Jerusalém. Mas nisso então os discípulos ficaram tão furiosos, porque os samaritanos não deixaram eles pararem lá e pousarem lá, que eles falaram para Jesus: vamos mandar, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para consumir esse povo? Olha a resposta de Jesus. E na resposta de Jesus está uma pergunta. Ele perguntou para os discípulos: vós não sabeis de que espírito sois? Vocês não sabem de que espírito vocês são? A quem vocês pertencem? Essa questão que Jesus fez para os discípulos tem tudo a ver com a motivação que nós temos ao fazer algumas coisas. Que espírito nos motiva? O que move as nossas intenções, as nossas ideias, as nossas motivações, as nossas reações? Quem impele as minhas emoções e sentimentos e relacionamentos? De que espírito sois? Jesus está fazendo aqui uma pergunta muito séria para os discípulos. Jesus se surpreendeu com a reação, a atitude dos seus discípulos. Jesus ficou surpreso com a reação odiosa deles para com a atitude dos samaritanos, em não deixá-los parar e pousar naquele lugar. E Jesus, com essa questão, Ele não faz somente essa questão para eles, mas faz para mim e para você. É com todo o Filho de Deus, com todo o ser humano. Sabe, queridos, o que move você? Qual é a motivação que move as suas ações? Aquilo que você faz? Qual é a motivação? Qual é o espírito que move a tua vida? Nos seus relacionamentos? Sabe, queridos, essa questão é central. Porque muitas vezes nós estamos agindo e reagindo não segundo o Espírito de Deus, segundo o mover do amor de Deus, da justiça de Deus, da retidão de Deus, da compaixão do Espírito de Deus, mas estamos reagindo segundo um outro espírito, um espírito de erro, um espírito maligno, um espírito odioso, um espírito destruidor, e às vezes até em nome de Deus,
até em nome de uma boa causa. Ora, Jesus, eles trataram mal o Senhor quer que a gente mande fogo do céu? Ora, a atitude dos discípulos parece até bem religiosa, sim ou não? A atitude dos discípulos parece muito espiritual, querendo assim proteger Jesus. Ora, o que Jesus faz é na verdade, dar um golpe em uma atitude, em um espírito contrário ao verdadeiro cerne do cristianismo, que é o amor, que é uma atitude de servo, que é uma atitude de abnegação para com algumas reações, algumas ações que fazem para nós mesmos. O que Jesus quis é mexer profundamente com o coração dos discípulos, fazendo eles questionarem: por acaso vocês não sabem de que espírito vocês pertencem? É uma atitude estranha essa que vocês estão tendo, meus amigos, companheiros. Jesus reprova essa ação e faz eles questionarem: o que está motivando vocês, hein? O que está motivando esse gesto de pedir fogo do céu? Olha, espiritual, hein? A gente lembra aqui de Elias. Elias sim, pediu e clamou fogo do céu no momento de juízo contra os profetas de Baal. Elias sim, orou, pediu para Deus esse sinal, para realmente causar um impacto de testemunho naquela comunidade. Mas os discípulos aqui estavam à semelhança de Elias, querendo que Deus mandasse o fogo do céu, mas para destruir pessoas ignorantes. O que Jesus quis mostrar é que nem mesmo você querendo fazer ações religiosas, tendo uma linguagem religiosa, usando até algumas ações espirituais, algumas orações, não justifica quando é para destruir pessoas, rebaixar pessoas, envergonhar pessoas. Estão me entendendo, queridos? Muito do que é visto como religioso e espiritual está sendo motivado por um espírito muito contrário ao de Deus. O que está movendo ações de muitos de nós cristãos, eu estou falando e criticando a mim mesmo e a você e nós como cristãos, porque essa é a questão do texto. Porque muitos de nós estamos sendo movidos por uma ira que é nossa, não é uma ira santa, um egoísmo que é nosso, não é movido pela compaixão, uma raiva, uma frustração. Muitas vezes nós estamos reagindo espiritualmente ou em nome de uma certa justiça, mas é para o nosso próprio ego, bem-estar, justiça própria. A nossa alma, queridos, lida com alguns argumentos que serão, ou melhor, sempre justificarão o erro, porque nós somos, o ser humano é por si só muito manipulador. O nosso coração, a nossa alma manipula quando nós queremos algumas coisas, e para justificar essa manipulação, eu uso vários artifícios. A alma, ela é craque, é mestre em se esconder atrás de uma capa de religiosidade, de uma aparência justa e correta. Por isso, a questão que Jesus está fazendo aqui é profunda. Ela vai nos levar a ter um relacionamento de autenticidade, de uma verdadeira espiritualidade, movido pelo Espírito de Deus e não por qualquer outro espírito. Daí a questão:
por acaso vocês não sabem de que espírito vocês são? A palavra de Deus diz para nós examinar o nosso modo de agir. Leia comigo em Gálatas capítulo 6, versículo de número 4. Um grande problema do nosso coração e pelo qual nós não recebemos e não temos uma comunhão mais profunda com Deus e recebemos muitas mais coisas do Pai, mais direção do Pai, mais do seu poder, mais do seu amor, mais das suas bênçãos, é porque o nosso espírito está errado. Nós estamos movidos por um espírito contrário àquele que nos foi dado. O texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. E no texto que nós lemos de Santa Ceia, também Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do vinho. Examinar a si mesmo, sondar o nosso próprio coração, é um exercício, é uma virtude, é um hábito profundamente sadio para nós, filhos. É o que a proposta central da pergunta de Jesus: porventura você não sabe de que espírito vocês são? Vocês não perceberam, Tiago e João, que essa atitude, esse comportamento é contrário ao Espírito de Deus que quer motivar vocês e quer levar vocês e quer conduzir os seus atos e as suas reações? Jesus está claramente exortando os discípulos a se corrigirem, se examinarem, a ter uma introspecção naquele momento, a avaliar os seus atos, se é coerente com aquilo que motiva a vida deles, que deveria motivar, que é o Espírito de Deus, Espírito de justiça, de retidão, de compaixão, de verdade. Amém ou não? Estão entendendo? O que deve mover o teu coração, o que deve mover a nossa caminhada, as nossas atitudes e motivações. Eu quero dar exemplo, porque muitas vezes a gente está tendo uma atitude, um comportamento que parece ser bom, mas é errado e vem de outro espírito que não de Deus. Em João, no capítulo 12, a gente vai ver o exemplo de Judas. Em João 12, esse discípulo de Jesus era o tesoureiro do grupo. Vocês sabiam que Jesus andava num grupo de discípulos, tinha uma pequena congregação, e o Judas era dos discípulos aquele que era o tesoureiro do grupo. Então as ofertas, aquilo que eles arrecadavam, ele que cuidava. Então no capítulo 12, do verso 1 a 8, olha só o que é descrito sobre isso. 6 dias antes da Páscoa, foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, então Maria pegou um bálsamo muito precioso e caro, e ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, veja a atitude de Judas, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: justo Judas, o discípulo que estava para trair Jesus, fez a seguinte observação após ver aquela mulher adoradora, dando daquilo de mais precioso ela tinha em casa, era um nardo puro, caro, e colocando nos pés de Jesus. Verso 5, olha o que Judas disse:
por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava, roubava. A bolsa, isto é, ele guardava as ofertas e o dinheiro do grupo. Jesus, entretanto, disse, deixa, para ela guarde isso para o dia em que embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus compreendeu a atitude daquela mulher, mas Judas julgou a atitude daquela mulher. Qual o espírito que estava motivando Judas? Ele estava fazendo essa crítica com uma intenção por trás. E quem do grupo ouvisse a crítica de Judas, podia até brigar com a mulher e argumentar com Jesus. Olha, é verdade, né, Jesus? Essa mulher podia dar para nós esse nardo, a gente venderia e arrecadaria um dinheiro bom para dar para os pobres. Mas Jesus, ele julgava de uma forma diferente pelo Espírito de Deus. Jesus julgava segundo pureza, verdade, amor, com os olhos diferenciados. E Judas estava intencionado, sim, em roubar mais, pegar mais da bolsa. Olha, que interessante. Muitas vezes você pode entrar numa contenda, numa briga, você pode entrar num problema de outras pessoas, ingenuamente, ou por não ter discernimento, não ter malícia, você comprar a briga de muitas pessoas, até justas, aparentemente, cuja motivação está totalmente errada. Você já pensou nisso? Você acabar realmente se envolvendo numa situação que outro gerou, que tem até argumentos bons, mas que a motivação da pessoa é totalmente errada, e você está colaborando com isso. Ai daqueles que julgou a argumentação de Judas correta, ficou até meio ressentido com a mulher e com Jesus por ter recebido aquele bálsamo no seu pé e não ter dado bronca na mulher. Mas eu creio que o que moveu Jesus era o Espírito de Deus e fez com que ele compreendesse aquela atitude da mulher. Sabe, queridos, uma outra pessoa, um outro caso chama a nossa atenção e se encontra em Lucas, no capítulo 18, no verso 10. Lucas é um pouquinho antes de João, onde nós lemos. No capítulo 18. Nós vamos ler no verso 10 em diante. Olha que historinha engraçada, hein? Mas profundamente impactante. Jesus propôs uma parábola para ensinar algo importante. No verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Então 2 pessoas foram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, só um detalhe, o fariseu era tido como religioso e muito espiritual, e publicano, pecador, tá bom? Pessoa comum. Então o fariseu, aparentemente o mais espiritual, e aqui um publicano, um homem simples, um homem comum. Então os 2 subiram para orar, e aí o fariseu se colocou de pé,
e orava de si mesmo para si mesmo. Essa expressão já é séria. O fariseu orava de si mesmo para si mesmo. Ele estava ensimesmado. E ele orava assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que aqui está do meu lado orando. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Essa foi a oração do fariseu, ensimesmada. E veja do publicano, verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador, falho. Ele fez essa oração curta, mas quebrantada e sincera. E eu pergunto para vocês: qual das duas pessoas, qual das duas orações foi recebida pelo Senhor, foi atendida e foi aceita? No verso 14: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez, e muito facilmente aconteceu isso. Aqui é uma parábola que o próprio Senhor Jesus conta para mexer com a nossa motivação, com a nossa atitude em oração, com a nossa atitude com as coisas religiosas que a gente faz. E provavelmente esses dois, um desceu meio frustrado, aquele publicano ouviu a oração tão bonita, tão certinha, tão exaltada do fariseu. Este publicano desceu tão humilhado, ele bateu no peito e falou: Senhor, seja comigo, tem misericórdia de mim. E desceu, parou de orar e foi caminhar, foi embora, foi trabalhar. E o fariseu, certamente ele deve ter voltado desse momento de oração dele, todo metido: eu já fiz a minha parte hoje, eu já fiz a minha obrigação, eu já orei a Deus. E voltou todo orgulhoso, achando que Deus já havia justificado ele e recebido a oração dele. Mas aos olhos de Deus, na observação do Altíssimo, quem desceu justificado foi o quebrantado de coração, humilde, e não o exaltado, ensimesmado, que orou de si mesmo para si mesmo. A própria Bíblia diz que essa oração não subiu aos céus, não foi ouvida por Deus. E aquela tão curta oração do publicano foi recebida, e ele voltou justificado daquela oração. E foi curta, hein? Isso é para quebrar as nossas tradições, quebrar os nossos costumes, é para dar um nó na nossa mente, é para dar um nó nas nossas argumentações, muitas vezes baseada em aparências, de que as orações mais bonitas e longas, que são aquelas que Deus mais se agrada. É engano. O que Deus se agrada é a oração fruto de um coração humilde, motivado corretamente. Amém? Sabe, meus queridos, é preciso discernir a dinâmica
do nosso coração, da nossa alma. O que acontece dentro da nossa alma. É necessário nós discernirmos as nossas motivações, os nossos jogos, as manipulações que acontecem dentro do nosso coração. O porquê nós falamos ou deixamos de falar algumas coisas, o porquê nós deixamos ou tentamos encenar alguns momentos da nossa vida. Porque nós não justificamos ou deixamos de justificar. É importante discernirmos isso. Sabe, muitas vezes nós somos mestres em manipulação, em fazer um jogo para esconder o nosso erro, para esconder as nossas reais motivações, o espírito com que nós fazemos as coisas. E Jesus falou para os discípulos: vocês porventura não sabem de que espírito vocês são? É um perigo nós agirmos por outro espírito que não seja o espírito verdadeiramente de Deus, movido pelo espírito de amor, de compaixão, de justiça, de retidão. Nossas ações, nossas reações, nossa aparência, nossas falas, como nós nos relacionamos uns com os outros, vai falar muito de quem nós somos e de que espírito nós somos. Muitas vezes até fazendo coisas religiosas, nós podemos estar movidos por espíritos errados. Quem está entendendo aqui? Por isso a palavra de Deus diz para a gente se examinar. Em 1 João capítulo 4, no verso 6, dá uma dica para nós sobre essa questão também do nosso espírito. 1 João 4, versículo 6. Nós podemos ser muito facilmente manipulados. Por isso nós temos que discernir que espírito nós estamos agindo. 1 João 4, 6 a 11. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito de erro. Verso de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois que Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, deveríamos nós também amar uns aos outros. Aqui nós vemos claramente o que deve motivar a nossa vida, o que deve motivar nossas ações, as nossas reações, as nossas argumentações. É o espírito da verdade, é o espírito do amor de Deus em nós, é deixarmos fluir através da nossa vida estas coisas em tudo que nós fazemos, esses elementos do amor, da justiça, da verdade. Sabe, queridos, nós somos muito manipuladores para proteger o nosso ego, a nossa reputação, os nossos erros, os nossos pecados. Não é assim que acontece? Às vezes com um amigo muito próximo, uma esposa, lá no trabalho com o patrão, com o colega de equipe, para proteger o nosso ego, nós acabamos agindo para nos proteger, para nos esconder e não cair a máscara. Muitas vezes nós sofremos porque não deixamos cair as máscaras. E Deus, Ele quer
fazer com que você e eu aprendamos a discernir com que espírito estamos fazendo as coisas, para poder crescermos no poder, no amor, na grandeza de Deus para nós. Ele quer manifestar mais da sua presença e do seu poder sobre você e sobre mim. Só que nós não podemos agir debaixo de um espírito errado, como João e Tiago quis agir. Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para destruir eles? Jesus corrigiu a atitude e o espírito com que eles estavam agindo. Muitas vezes você, em nome de Deus, em nome de Jesus, muitas vezes você, em nome da igreja, muitas vezes em nome da sua própria família, muitas vezes em nome do seu senso de justiça, você vai estar fazendo coisas com um espírito totalmente contrário e errado. E é isso que Deus quer corrigir você e eu nessa noite. Sondar, discernir o nosso próprio coração para saber que espírito está me movendo. O que está motivando? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Que senso de justiça é essa? É de Deus ou é minha própria justiça? Eu estou querendo defender que reputação de Jesus? Ou eu quero extravasar a minha ira? É o que demonstrou aqui o João. Na verdade, ele não está querendo proteger a Jesus. Ele estava extravasando uma carnalidade, uma ira. A situação só foi favorável para que se manifestasse assim. Quando alguém erra conosco, por exemplo, se ensoberbecendo, quando alguém mexe com você porque é orgulhosa, quando alguém provoca a tua ira por alguma coisa que faz para você, quando alguém, ou dos relacionamentos, você se frustra por algum problema da parte dessa pessoa, como você reage? Com que espírito você reage? Com que motivação você age? Porque muitas vezes o erro do outro vai fazer com que se manifeste o teu erro também. E aí você está no mesmo espírito do erro. É aquele tal negócio. Uma pequena ilustração, exemplo. A gente fala e critica muito os pregadores que ficam arrancando dinheiro dos fiéis. Mas a gente não critica a motivação daqueles que estão dando dinheiro para esses pregadores, enriquecerem esses pregadores. De repente é o mesmo espírito de ganância que está movendo o pregador para encher o seu bolso de dinheiro, está sendo o mesmo espírito de ganância que está movendo aqueles que estão dando dinheiro para eles. Está dando dinheiro para poder, o quê? Comprar o favor de Deus. Está querendo manipular Deus. O espírito com que estão dando oferta está totalmente errado. Quem está me entendendo aqui? Está errado que os pregadores estão fazendo esse tipo de ação? Sim. Roubando de uma forma injusta. Mas errado também está a motivação daqueles que estão alimentando essa coisa. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos encobrir a atitude nossa através da mentira, através de contar meias verdades, de não revelar tudo. Mas o que está no nosso coração nunca vai ser curado quando a gente não é totalmente autêntico e autêntica. Sabe o que acontece? Quando eu manipulo para justificar os meus erros, ou para evitar confronto, nós deixamos de ser curados. E nós continuamos muitas vezes na prática de um erro. Mas se, quando confrontados, eu reagir com o espírito correto, eu serei curado, eu serei liberto, eu serei tratado. Quem está entendendo aqui? Você está entendendo o que Deus quer falar com você e comigo? Amados, qual é
Ou de que espírito você pertence? Você está sendo movido pelo qual tipo de espírito? É pelo Espírito de Deus? Sabe, Deus, Ele não quer nos condenar, nos envergonhar, nos machucar. Ele quer nos libertar, nos curar. E Ele vai usar tudo que acontece no nosso meio. Sabe o que Jesus propôs para Pedro e para Tiago, quando Ele perguntou e fez ele refletir? De que espírito vocês são? Jesus, na verdade, queria curar o coração desses dois discípulos, porque eles estavam fora do espírito correto, e andando com Jesus, caminhando com o Senhor. Eles estavam fora, estavam agindo na carne, estavam agindo na ira, estavam agindo na força própria, no senso de justiça e correção deles, na força do braço, e com a roupagem religiosa. Quer que a gente mande fogo do céu? O que Jesus queria era curar o coração dos seus discípulos, libertá-lo desse espírito errado, e fazer com que eles tivessem, assim, a transformação do coração, da motivação, e vivessem na liberdade do Espírito, movidos pelo um espírito de amor e de justiça, e que não era na força do seu braço, da sua ira, mas era na força do Espírito. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito que Deus quer que a gente se mova, que a gente faça o que temos que fazer, que a gente reaja. Você pode esconder, e eu também, as nossas reais motivações, o espírito pelo qual nós estamos motivados a fazer as coisas, mas de Deus a gente não esconde. Nós não escondemos. Muitos de nós pensem no que eu estou falando, porque eu estou pensando acerca da minha própria experiência. Quantos de nós, quando corrigidos, nós acabamos manipulando, escondendo, reagindo com ira, com uma super proteção, uma couraça, para que você não chegue mais perto de mim? Quantas vezes? Não é? Entre marido e mulher, quantas vezes eu fiz isso com a Cláudia? Eu sabia que estava errado, mas quando ela vinha me corrigir, falar alguma coisa, até hoje acontece isso, eu tenho que me policiar. Quantas vezes, ao invés de ouvir, eu fico dando as minhas desculpas. Não, mas isso, é assim. Mas e você? Aí transfiro para ela, tudo para fugir daqui, ó, para não ser tratado, para não mudar, proteger a minha reputação, o meu orgulho. Entenderam? Isso acontece com o marido, acontece com a esposa. Nós somos craques em manipulação, em distorções, tudo para proteger, entre aspas, aquilo que nós não deveríamos proteger. Nós devemos deixar escancarado. Deus trata, usa as pessoas que me amam, usa as pessoas que estão próximas de mim, para aperfeiçoar o meu coração e me ajudar a mover no espírito correto, e ser transformado, e ser transformada, e crescer na imagem, crescer nas atitudes que Deus espera que eu tenha. Deus, Ele não quer, mais uma vez, te envergonhar através das coisas que acontecem, nem te machucar e destruir. Ele quer te libertar. E sabe, muitas vezes você vai ficar fugindo de algo que Deus quer fazer muito lindo em você. Não adianta você dar desculpas para fora. Isso só acumula a sua injustiça por dentro, porque Deus conhece a tua motivação. Eu quero bater pesado nisso, com uma voz de Deus no seu coração, porque esse é o caminho
para você crescer na presença de Deus, você crescer com maturidade, crescer na postura. E para isso, nós precisamos fazer a questão sempre: qual o espírito que eu estou? A quem eu pertenço? Eu estou me movendo nesse espírito? Ou não? E tem uma frase que eu gostei muito quando eu vi lá no congresso, que eu fui lá no sul. Quem é muito bom de argumento, é muito fraco de arrependimento. Quem é muito bom de argumento, é muito fraquinho de arrependimento. Por quê? Porque eu vou ficar argumentando, tudo que eu me protegendo. Então eu não sou um bom coração quebrantado e arrependido, porque eu estou me cercando e me protegendo para não acontecer o arrependimento. Mas a Bíblia é linda e fala assim: a tristeza que vem do mundo gera morte, mas a tristeza que vem de Deus gera arrependimento para a vida. Às vezes não. O quebrantamento dói, machuca, mas produz vida. Me liberta. Eu não preciso me proteger. Eu só preciso me entregar e me dar. O arrependimento dói, mas depois produz fruto de justiça, que me liberta, me aperfeiçoa, e não permite com que eu caia nos meus próprios enganos. Você está entendendo o que Deus quer falar com você, meu amado, minha amada? Você está entendendo mesmo? O que Deus espera de você e de mim? Nós estamos vivendo uma época, um momento de muita hipocrisia, de muita religiosidade vazia. É uma porcentagem enorme de cristianismo, de movimento em nome de Jesus, que é morto, porque falta esse quebrantamento, falta essa atitude de operar no Espírito de Deus e não no espírito do engano. É hora de você e eu acordarmos diante de Deus e deixar Ele nos tratar na raiz, para que a gente dê muitos frutos e os nossos frutos permaneçam, e a nossa árvore realmente plantada junto aos ribeiros de águas dê muitos frutos no tempo devido. As nossas folhas não murchem, e outros que convivem com a gente coma bastante frutos da nossa vida. Nós estamos vivendo muito cristianismo de fachada, belo por dentro, mas pão bolorento por dentro. Nós estamos vendo muito cristianismo somente de superfície, de palavras, de aparência, de orações, de cânticos bonitos, mas que na prática do dia a dia não se comprova, não se vive. Você percebe isso ou não? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que a nossa comunidade realmente aprenda a discernir que espírito nós pertencemos. O Espírito de Deus quer se mover em você e quer permanecer se movendo em você, e para isso é importante você discernir com que espírito você está fazendo ou deixando de fazer, reagindo e agindo, falando, porque é isso que vai garantir a sua bênção.
os céus não contabilizarão quanto dos seus erros ou acertos, mas como você se comportou quando você acertou e quando você errou. É como você se comporta diante dos seus erros e acertos que vai ser contabilizado nos céus, e não o quanto você errou, o quanto acertou. Muitos estão perdendo de crescer por estar reagindo negativamente a uma correção. Que Deus te dê um coração muito humilde, amado e amada, nessa noite, para você saber lidar com as coisas que acontecem ao teu redor, com as contrariedades, como Pedro, ou melhor, Tiago e João, não soube lidar com uma contrariedade do povo lá de Samaritanos, de Samaria, e quis reagir com violência, mas fora do Espírito que o chamou. E Jesus chamou a atenção deles na hora. Ei, pode parar. Quantos de nós seríamos corrigidos, hein? Ao sermos contemplados pelo olhar de Deus nessa noite. Quantos de nós seríamos corrigidos ao sermos contemplados pelos grandes olhos de Deus? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, os justos, os injustos, e para dar a Ele segundo as suas próprias boas obras. Aleluia! Eu quero orar com você e pedir que Deus, opere na tua vida agora. Você encontre lugar de arrependimento e realinhamento daquilo que move o teu coração. Vamos orar?